Com o fim do meu mandato no Senado Federal, venho me despedir e fazer uma breve prestação de contas de minha atuação parlamentar nestes últimos anos. Como é de conhecimento de todos, sou empresário, presidente afastado do Grupo Araguaia, por consequência do aludido mandato. Cheguei a esta casa como suplente do senador João Ribeiro em 2011, senhor presidente, e assumi como titular em 2013, após a lamentável morte do senador. Desde o primeiro momento, tive a plena convicção de que o nosso país estava sendo governado por uma quadrilha que havia perdido a vergonha e não tinha limites para roubar o nosso povo. O Brasil estava na contramão da ética, da moral e dos princípios básicos que norteiam a boa condução da gestão pública. A regra geral era a corrupção, filha da falta de transparência e da impunidade. O nosso povo, acomodado em sua zona de conforto, esperava que o nosso Senhor Deus resolvesse os seus problemas. Felizmente, em 2013, a sociedade acordou, tomou as ruas, exigindo o fim da corrupção e da impunidade. De lá para cá, as coisas começaram então a melhorar. Diante do clamor da sociedade, nossas instituições passaram a agir com mais firmeza, como o Ministério Público Federal, a nossa Polícia Federal, o Poder Judiciário, vem atuando de forma rigorosa na elucidação de escândalos sucessivos e na punição dos responsáveis por tantos malfeitos. A Operação Lava Jato avançou a passos largos, desvendando um esquema criminoso institucionalizado no país e colocando na cadeia uma primeira leva de corruptores, corrompidos e corruptos poderosos. Parte do dinheiro desviado dos cofres públicos começa a ser recuperado. Ainda há muito trabalho pela frente, é verdade, mas a Lava Jato já se tornou um marco contra a impunidade no nosso país. Desta tribuna, senhor presidente, não me faltou coragem para lutar dioturnamente, senadora Ana Amélia, contra um sistema político apodrecido e contra esta maldita corrupção, que é o nosso maior mal, que mata mais do que qualquer guerra mundo afora, e eu tenho dito isto, senador Ayrton, por diversas vezes nessa tribuna. A corrupção mata mais do que qualquer guerra mundo afora, porque ela tira o direito do nosso povo à saúde e à segurança. Projetos de minha autoria aqui no Senado Federal para combater a corrupção. O projeto das 10 medidas contra a corrupção aqui no Senado Federal é de minha autoria. A PEC também, que acaba com o famigerado apadrinhamento político, aquele projeto que vedando indicações políticas para cargos técnicos, de natureza técnica. Isto é gravíssimo. Enquanto o político tiver o direito de indicar pessoas para cargos técnicos, vai ser uma tragédia nesse país. É o caso, por exemplo, da nossa Petrobras, né? E outras mais. Projetos que aqui eu lutei para aprovar e não aprovar. Por exemplo, não aprovar o projeto de abuso de autoridade. Foi aqui um embate duro, mas conseguimos não deixar aprovar esse projeto que acabaria com a Lava Jato. Fui a favor e votei a favor do fim do foro privilegiado, a favor de projetos que garantem maior transparência na administração pública
e que fecham brechas para a corrupção. Votei a favor da reforma trabalhista, da reforma do ensino médio, da PEC do controle de gastos. Denúncias contra as grandes corporações poderosas no nosso país. Por exemplo, o abuso e irregularidades do Sistema S, cujo o Sistema S me tirou a reeleição no meu estado do Tocantins. Presidi, durante esses 6 anos, 3 CPIs, 3. Eu acredito que bati o recorde. Presidi a CPI do CARF, investigação do esquema bilionário de sonegação e corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aqui eram bilhões levados para o ralo. Em 5 anos, esse conselho julgou 1,3 trilhão de reais e lá pouca gente pagou impostos. Depois presidi a CPMI da JBS, uma CPI mista. Teve como foco os crimes dos maiores empresários da área de proteína animal do mundo. E por derradeiro, presidi a CPI dos cartões de crédito, aonde não me faltou coragem para encarar instituições financeiras poderosas, que comandam um assalto legalizado ao nosso povo. É bom que se diga, com taxas de juros e tarifas extremamente abusivas e extorsivas. Senhor presidente, eu deixo aqui no Senado Federal 4 livros, senhor presidente, narrado em detalhes as investigações conduzidas por essas CPIs e apresentando farta documentação do TCU e da CGU sobre os crimes cometidos principalmente pelo Sistema S. Tenho certeza de que eles servirão como subsídio importante para as futuras discussões nesta casa. Projeto de minha autoria aprovado no Senado Federal. Energia solar, que estimula a produção de energia solar no Brasil, barateando a importação de alguns equipamentos. Segundo, quarentena, evita o abuso de informações privilegiadas por parte de magistrados e membros do Conselho Público, estabelecendo uma quarentena para que eles possam atuar como advogados. Terceiro, combate à violência doméstica, garante a formação profissional gratuita do Sistema S a mulheres vítimas de violência doméstica. E o último aprovado aqui é o projeto Desperdício de Alimento, que cria a Política Nacional de Combate ao Desperdício à Perda de Alimentos. Vale lembrar que mais de 31 milhões de toneladas de alimento ano são jogados no lixo, por falta de lei e de respaldo jurídico a estes doadores. Para o meu estado do Tocantins, durante o meu mandato, lutei com firmeza contra a corrupção, a má gestão, a familiocracia e os favores políticos, que, infelizmente, marcam a administração estadual nos últimos tempos do meu estado. 30 anos de Tocantins, 2 cassações, 1 renúncia e estamos caminhando para uma 3ª cassação. O Ministério Público Federal, Estadual já pediu a cassação. Recursos. Levei 400 milhões aproximadamente de recursos para o nosso estado. Quase 5 mil casas popular, quase 4 mil cartões reforma, mais de 70 milhões para pavimento, 27 milhões para a saúde, 7 milhões para a infraestrutura urbana, 2,3 milhões para a compra de equipamentos agrícolas, 52 kits do Conselho Tutelar, recurso para turismo, esporte e muito mais. Todos esses benefícios já começam a garantir serviços públicos de melhor qualidade e uma vida mais digna para os nossos milhares de tocantinenses. Temos ainda uma longa trajetória na luta contra a impunidade e os privilégios políticos. Um longo caminho na reconstrução de uma nova economia, na pavimentação de um desenvolvimento sustentável e de uma sociedade mais justa e menos desigual. Por isso, senhoras e senhores senadores, mesmo fora dessa casa, como cidadão e como empresário, estarei sempre atento ao debate político.
Espero que este Congresso não se furte à sua responsabilidade na discussão de votação de reformas essenciais. Meu próximo, querido, futuro senador Cid Gomes, espero que o Congresso Nacional não se furte com relação a essas necessárias reformas que nós precisamos fazer. A da Previdência, a tributária, a reforma política, nós temos que acabar com essa reeleição, salvo o melhor juízo. Então, espero que esse novo Congresso, com a participação de Vossa Excelência, não venha se furtar, e acredito que não se furtará. Espero, por fim, que este Senado não abra mão de seu papel constitucional na fiscalização dos atos do Executivo. E aproveito para lembrar que tive a enorme honra de presidir por 2 anos. Estou presidindo a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Encerro, senhor presidente. Senhor presidente, lembrando que vim de uma família muito pobre e passei por muitas dificuldades na minha vida e me tornei um empresário bem-sucedido, graças a Deus. Mas aqui eu quero dar um testemunho, senadora Ana Amélia. Tive muitos desafios na minha vida, mas aqui no Senado eu tive o maior desafio da minha vida. Foi ingressar na política e continuar sendo um homem honesto. Um grande desafio, um grande desafio. Tenho orgulho de dizer que saio desta casa com as mesmas mãos limpas com as quais aqui eu cheguei. Graças a Deus. Por derradeiro, peço desculpas se houve algum exagero em minhas falas ou alguma inabilidade política de minha parte, mas o que sempre me conduziu ao longo desses anos foi o desejo de ajudar a construir um Brasil melhor e mais justo para o nosso povo. E espero que o novo governo, a partir do dia 1º de janeiro, e eu estou muito contente com a formação dessa equipe, principalmente do ministro da Economia, que eu conheço a sua trajetória, de um homem honrado, sério e competente, o professor Paulo Guedes. E agradeço também a todos os nossos colegas, principalmente os meus colegas tucano, pela convivência cordial e enriquecedora ao longo do mandato. E a todos os servidores do Senado que tanto nos apoiam no trabalho diário, viu, Zé Roberto? O nosso querido Zezinho, agradeço a todos vocês, a doutora Adriana, agradeço à imprensa, a minha equipe, a minha esposa Viviane, e concluo, antes de passar a palavra para a senadora Ana Amélia, com 3 frases, senhor presidente, 3 frases. Uma do ministro Barroso, agora recentemente, a semana passada. Ele disse: não adianta dizer que não é corrupto e estar ao lado do corrupto. Ministro Barroso. Segunda frase, de Martin Luther King: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Martin Luther King: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. É fato. E a última frase, Bispo Guaraci, bíblico: de nada vale o mundo se você tiver que vender a alma. Concedo a palavra para a senadora Ana Amélia com muito carinho, senadora. Senadora Ataídes Oliveira, o senhor deixa a representação de Tocantins aqui no Senado Federal, e eu queria lhe dizer que o que Vossa Excelência fez agora foi uma prestação de contas, em primeiro lugar, aos seus eleitores, porque o senhor, como suplente, teve aqui a mesma representação legítima que Vossa Excelência aqui representa. Essa campainha do senador Eduardo Amorim, essa prestação de contas tem esse significado. Então, Vossa Excelência aqui desempenhou com todo o comprometimento, com toda a dedicação.
e entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente e também, como ficha limpa chegou, como ficha limpa sairá. Quanto mais a fiscalização dos eleitores for sobre esta casa, sobre todas as casas legislativas, sobre toda a política brasileira, melhor será a qualidade da nossa política, da atividade política, que é uma das mais nobres, das mais importantes, e Vossa Excelência soube exercê-la exatamente dentro desse rigor ético. Cumprimento o senador e boa sorte nos seus desafios futuros. A parte de Vossa Excelência, com certeza, vai ser guardada com muito carinho nesse discurso. Aqui está os 4 livros, senhor presidente, que eu escrevi. O primeiro, o Caixa Preta sobre o Sistema S, o maior esquema de corrupção do país. É questão de tempo e nós vamos ver isso aqui acontecendo. O segundo livro, senhor presidente, só para apresentar os livros. O segundo livro, eu chamo de relatório, eu fui presidente da CPI do CARF. O terceiro livro é CPI da JBS, o maior escândalo e corrupção no maior empresa de proteína animal. E o último, juros do cartão de crédito, diagnóstico e soluções. Acredite, senhor presidente, que esses livros que ficarão aqui na biblioteca servirão, espero eu, de grande valia para o Senado Federal e para o Congresso Nacional, e agradeço Vossa Excelência pela tolerância, senhor presidente. Muito obrigado.